Instrução Normativa número 1 de 2010. Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela administração pública federal, direta, autárquica e fundacional e dá outras providências. O secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 28 do anexo 1 ao Decreto 7.063 de 2010, e tendo em vista o disposto na Lei 8.666 de 93, no artigo 2º, inciso 1 e 5 da Lei 6.938 de 81, e nos artigos 170, inciso 6 e 225 da Constituição, resolve. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. Nos termos do artigo 3º da Lei 8.666 de 93, as especificações para a aquisição de bens, contratação de serviços e obras por parte dos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão conter critérios de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias-primas. Artigo 2º. Para o cumprimento do disposto nesta instrução normativa, o instrumento convocatório deverá formular as exigências de natureza ambiental de forma a não frustrar a competitividade. Artigo 3º. Nas licitações que utilizem como critério de julgamento o tipo melhor técnica ou técnica e preço, deverão ser estabelecidos no edital critérios objetivos de sustentabilidade ambiental para a avaliação e classificação das propostas. Capítulo 2. Das obras públicas sustentáveis. Artigo 4º. Nos termos do artigo 12 da Lei 8.666 de 93, as especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo para a contratação de obras e serviços de engenharia devem ser elaborados visando à economia da manutenção e operacionalização da edificação, a redução do consumo de energia e água, bem como a utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como 1. Uso de equipamentos de climatização mecânica ou de novas tecnologias de resfriamento do ar que utilizem energia elétrica apenas nos ambientes aonde for indispensável. 2. Automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, iluminação tarefa, uso de sensores de presença. 3. Uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminárias eficientes. 4. Energia solar ou outra energia limpa para aquecimento de água. 5. Sistema de medição individualizado de consumo de água e energia. 6. Sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados. 7. Aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento. 8. Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis e que reduzam a necessidade de manutenção. E 9. Comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço. Parágrafo 1º. Deve ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas. Parágrafo 2º. O projeto de gerenciamento de resíduos de construção civil, PGR-CC, nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, através da Resolução 307 de 2022, deverá ser estruturado em conformidade com o modelo especificado pelos órgãos competentes. Parágrafo 3º. Os instrumentos convocatórios e contratos de obras e serviços de engenharia deverão exigir o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGR-CC, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de controle de transporte de resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas, ABNTT,
NBR números 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116 de 2004, disponibilizando o campo específico na planilha de composição dos custos. Parágrafo 4º. No projeto básico ou executivo para a contratação de obras e serviços de engenharia, devem ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, INMetro, e as normas ISO 14000 da Organização Internacional para a Padronização. Parágrafo 5º. Quando a contratação envolver a utilização de bens e a empresa for detentora da ISO 14000, o instrumento convocatório, além de estabelecer diretrizes sobre a área de gestão ambiental dentro de empresas de bens, deverá exigir a comprovação de que o licitante adota práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. Capítulo 3. Dos bens e serviços. Artigo 5º. Os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, quando da aquisição de bens, poderão exigir os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental. 1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15.448.1 e 15.448.2. 2. Que sejam observados requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, INMetro, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. 3. Que os bens devam ser preferencialmente acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. E 4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva ROSC, tais como mercúrio, chumbo, cromo, hexavalente, cadmio, bifenilpolibromados, étereis difenilpolibromados. Parágrafo 1º. A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante a apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre as exigências do edital. Parágrafo 2º. O edital poderá estabelecer que, selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, o órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por conta da licitante selecionada. O edital ainda deve prever que, caso não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será desclassificada. Artigo 6º. Os editais para a contratação de serviços deverão prever que as empresas contratadas adotarão as seguintes práticas de sustentabilidade na execução de serviços quando couber. 1. Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela Anvisa. 2. Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto 48.138 de 2003. 3. Observe a Resolução CONAMA número 20 de 94, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento. 4. Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços. 5. Realize um programa interno de treinamento de seus empregados nos 3 primeiros meses de execução contratual para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes. 6. Realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional na fonte geradora e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN-MARI número 6 de 95 e do Decreto 5.940 de 2006. 7.
Respeite as normas brasileiras, NBR, publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre Resíduos Sólidos. E 8. Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257 de 99. Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os órgãos ou entidades contratantes estabeleçam nos editais e contratos a exigência de observância de outras práticas de sustentabilidade ambiental, desde que justificadamente. Artigo 7º. Os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão disponibilizar os bens considerados ociosos e que não tenham previsão de utilização ou alienação para doação a outros órgãos e entidades públicas de qualquer esfera da federação, respeitado o disposto no Decreto 99.658, de 90, e suas alterações, fazendo publicar a relação dos bens no fórum de que trata o artigo 9º. Parágrafo 1º. Antes de iniciar um processo de aquisição, os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão verificar a disponibilidade e a vantagem de reutilização de bens por meio de consulta ao Fórum Eletrônico de Materiais Ociosos. Parágrafo 2º. Os bens de informática e automação considerados ociosos deverão obedecer à política de inclusão digital do governo federal, conforme estabelecido em regulamentação específica. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 8º. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão disponibilizará um espaço específico no Comprasnet para realizar divulgação de 1. Listas dos bens, serviços e obras contratados com base em requisitos de sustentabilidade ambiental pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 2. Bolsa de produtos inservíveis. 3. Banco de editais sustentáveis. 4. Boas práticas de sustentabilidade ambiental. 5. Ações de capacitação, conscientização ambiental. 6. Divulgação de programas e eventos nacionais e internacionais. E 7. Divulgação de planos de sustentabilidade ambiental das contratações dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Artigo 9º. O Portal Eletrônico de Contratações Públicas do Governo Federal, Comprasnet, passará a divulgar dados sobre planos e práticas de sustentabilidade ambiental na Administração Pública Federal, contendo ainda um fórum eletrônico de divulgação, materiais ociosos para doação a outros órgãos e entidades da administração pública. Artigo 10. Os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, quando da formalização, renovação ou aditamento de convênios ou instrumentos congêneres, ou ainda de contratos de financiamento com recursos da União ou com recursos de terceiros tomado com o aval da União, deverão inserir cláusula que determine à parte ou partícipe a observância do disposto nos artigos 2º a 6º desta instrução normativa, no que couber. Artigo 11. Esta instrução normativa entra em vigor 30 dias após a data de sua publicação.